Olá, visitantes e estudantes, a todos de forma geral que está assistindo este vídeo neste momento. Desejo saudações. Na aula de biologia deste momento, desta videoaula, nós temos o reino Monera, tá? Aí a primeira pergunta, quem é o reino Monera? O que é o reino Monera? Quais são os seres vivos que fazem parte do reino Monera? Você sabe quais são os seres vivos? Você sabe me dizer ou dizer para alguém quais são os seres que fazem parte desse grupo, ou seja, desse reino? Algumas características semelhantes, por exemplo, existem benefícios dos seres vivos que fazem parte do reino Monera? Existe também algumas características que pode trazer coisas ruins, por exemplo, doença, né? Alguns seres vivos que fazem parte desse reino. Então, se você ficou curioso, assiste essa videoaula e já deixo antecipadamente para se inscrever no meu canal e deixar o seu like. Então, desejo a todos bons estudos e acompanhe nesta videoaula que começa agora. Primeira coisa, o reino Monera, os primeiros seres vivos a surgir aqui na nossa Terra, tá? Então, há bilhões de anos, surgiram os primeiros seres vivos que tinham umas características simples, tá? Porém funcionais. Só que esses primeiros seres vivos vieram através de uma evolução de um aglomerado de substâncias orgânicas, tá? Chamado coacervados. O que acontece? Esses coacervados evoluíram com o passar do tempo e deram origem à primeira célula aqui na Terra, tá? Só que essa primeira célula era algo bem simples, na qual existe até hoje praticamente, tá? Esses seres vivos, essa primeira célula primitiva, simples, porém funcional, e faz parte do reino Monera. Então o que acontece, turma? Como é que é o reino Monera? Olha só, o reino Monera, a célula que faz parte dos seres vivos que compõem o reino Monera, são células procariontes, tá? Lembre-se que nós temos dois tipos de célula eucarionte e célula procarionte. Repare nesta imagem aqui, ó. Nós temos a primeira célula que tem uma coloração mais alaranjada ou amarelada, que é uma célula eucarionte, que no seu lado direito nós temos uma célula que tem uma coloração mais roxa, que é uma célula procarionte. Repare da seguinte questão. Na célula eucarionte nós temos o núcleo, que essa bola de cor roxa escura que está no centro dessa célula eucarionte. No lado direito, repare que nós não temos o núcleo. Por que isso? O que acontece? Na célula procarionte, o DNA, que é o material genético, fica espalhado na célula, tá? Por que ele fica espalhado? Porque ele não tem algo que vai prendê-lo numa região central, tá? Este algo que faça prender, por exemplo, é uma membrana, tá? É como se fosse uma bolsa que recebe o nome de carioteca. Então, seres vivos que não têm essa membrana, seres vivos que não possuem esta bolsa, ou seja, a célula que não tem a membrana, que não tem essa bolsa chamada carioteca, recebe o nome de seres procarionte, tá? Porque seres procarionte, por causa que possui células procarióticas, células procariontes, tá? Então você pode falar procariótica, procarionte, procarióticos, tá? Isso tudo é a mesma coisa. Então, célula procarionte são aquelas células que não possuem carioteca e por causa disso o material genético, que é o DNA, fica espalhado. Então, a primeira característica do reino Monera, todos os seres vivos são procariontes. E detalhe, apenas o reino Monera é que possui seres vivos procariontes. Os demais seres vivos de outros reinos, que a gente pode ver nas próximas aulas, possuem células eucarionte, ou seja, os seres vivos possuem carioteca, tá? Que é essa bolsa que vai proteger, ou vai, melhor dizendo, prender o DNA, tá bom? Então, a primeira característica do reino Monera é que os seres vivos são procariontes. Uma outra característica do reino Monera, olha só diminuir aqui um pouco a imagem. Uma outra característica do reino Monera, são todos unicelulares, tá? Então o que acontece? Nós temos aqui, no lado esquerdo deste slide, desta imagem aqui, nós temos organismos unicelulares. Olha só,
Fique atento quando fala-se organismo. Organismo é o ser vivo individual. Então, por exemplo, eu sou um organismo, você é um organismo, tá? Uma árvore é um organismo. Então, todo ser vivo individual é um organismo. Então, organismos unicelulares. O nome já dá uma referência. Unicelular é porque só possui uma única célula. Então, o ser vivo unicelular só tem uma célula que forma o seu corpo. Em contrapartida, organismos pluricelulares são aqueles organismos, tá? O organismo na qual existe várias células que vai compor o seu corpo. Então, por exemplo, eu sou um organismo pluricelular, você é um organismo pluricelular. Aqui na imagem, uma árvore, este gato, a zebra, o cogumelo, todos esses seres vivos que estão nesta imagem aqui são seres vivos pluricelulares. Só que o reino Monera, os seres vivos que fazem parte do reino Monera são todos unicelulares, tá bom? Uma outra questão, uma outra característica principal do reino Monera são autótrofos ou heterótrofos. Questão de autótrofo ou heterótrofo tem a ver com a alimentação. Então é o seguinte, repare aqui nesta imagem. Na questão de obter o alimento, o organismo pode ser autótrofo ou heterótrofo. Então no reino Monera, eles podem ser um ou outro, tá? Ou pode ser também, ao mesmo tempo, autótrofo ou heterótrofo. O que acontece? Nos organismos autótrofos são aqueles organismos, tá? Aquele ser vivo que produz seu próprio alimento. Então repare aqui na imagem, eu tenho essa árvore, que essa árvore vai produzir seu próprio alimento. Como é que ela produz seu próprio alimento? Através da água que vem pelas raízes, o gás carbônico e a luz solar. Então, através desses elementos químicos, ele produz seu próprio alimento. Em contrapartida, o ser vivo que está no lado direito, que são os organismos heterótrofos, são aqueles que obtêm seu alimento do ambiente, tá? Então ele precisa se alimentar de um outro ser vivo. Repara aqui na imagem que nós temos o cachorro, o gato, tá? O macaco, enfim. Nós temos essa variedade de seres vivos heterótrofos. Então, por exemplo, eu e você, nós somos um organismo heterótrofo, porque a gente precisa se alimentar do ambiente, mais precisamente de um outro ser vivo. Por exemplo, a gente pode comer um vegetal, se alimentar de um outro animal, tá? Então a gente precisa se alimentar de outro ser vivo. Então a gente não consegue produzir o nosso próprio alimento. Então, como característica principal do reino Monera, eles podem ser autótrofos, produzir seu próprio alimento, ou heterótrofos, obter o alimento do ambiente. Então, quem são os seres vivos do reino Monera? Nós temos dois tipos de seres vivos, tá? Dois tipos de organismos. Nós temos as bactérias e cianobactérias. Tá? As bactérias estão no lado esquerdo desta imagem e a cianobactéria está no lado direito desta imagem de cor verde. Então, apenas dois organismos que vão estar presentes do reino Monera, bactérias e cianobactérias. O que acontece, turma? Neste primeiro momento, a gente vai falar sobre as bactérias. Como característica principais das bactérias? São todos procariontes, tá? Isso é fato. Então, são todos procariontes porque a célula bacteriana não possui carioteca. Então, se não possui carioteca, o DNA bacteriano fica, entre aspas, espalhado dentro da sua célula, tá? Ele não fica confinado em uma região nuclear. Ou seja, não existe núcleo propriamente dito, tá bom? Uma outra característica das bactérias, são todas unicelulares, tá? Só que elas são unicelulares e nós temos também a formação de colônias, que é o terceiro item que está aqui nesta imagem. Colônias é a união de vários organismos. Então, repara aqui na imagem, na parte superior, que eu tenho em cada... essa estrutura em formato de bastonete, tá? Em cada estruturinha dessa é um organismo, ou seja, é uma bactéria propriamente dita. Só que essas bactérias elas estão juntas, estão agrupadas, tá? Elas estão, na verdade, aglomeradas. Então, esse agrupamento ou aglomeração de bactérias formam-se colônias, tá? Então, as bactérias, por mais que pode ser que elas vão ser, na verdade, unicelulares, elas podem formar colônias, tá bom? Mas a gente pode ter também bactéria que fica sozinha no ambiente.
mas é bem raro isso acontecer também, tá? Então, quando a bactéria ela vai se multiplicar, tá? Ou ela encontra outra, ela costuma formar colônia, ficar uma ao lado da outra. Uma outra característica aqui, ó, citologia das bactérias, tá? Citologia, assunto lá do início do ensino médio, é o estudo da célula, tá bom? Então, o que é a citologia das bactérias? A gente vai ver agora como é que é a célula bacteriana. Repara o seguinte, nós pegamos primeiramente a parte externa da bactéria. Na parte externa, nós temos a parede celular, ela é formada por uma parede celular. A parede celular, esse nome que está lá, bem na parte superior, lá em cima aqui dessa imagem, tá? Que tem um tracinho vermelho indicando esse primeiro círculo que vai envolver a bactéria. Tá? Isso é a parede celular. Depois disso, nós temos a membrana plasmática, também conhecida como membrana celular. Nós temos o citoplasma, ribossomos, que são organelas, que na verdade os ribossomos é um tipo de organela que tem a função de fabricação de proteínas, tá? Nós temos o nucleóide. O nucleóide é uma região, na verdade, que você vai encontrar o DNA cromossômico. O DNA cromossômico é o DNA que vai comandar a bactéria em si, tá bom? Esse DNA cromossômico, ele na verdade é que ele vai controlar, vai comandar, vai dizer para a bactéria o que ela, na verdade ela deve fazer, tá? Nós temos aí embaixo aqui o plasmídio. O plasmídio é um DNA extracromossômico, ou seja, é um DNA que está fora dessa região chamada nucleóide. Então, repara o seguinte, lá na região chamada nucleóide, nós temos o DNA cromossômico, que é o DNA bem grande, tá? É um DNA bem extenso, tá bom? Que vai comandar toda a bactéria. E nós temos o plasmídio, que é um DNA bem menor. Ele tem um formato circular, tá? Então, o DNA circular recebe o nome de plasmídio. A função do plasmídio é para dar resistência. Então, é um DNA para dar resistência à bactéria. Resistência ao quê? A medicamentos, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Quando uma bactéria sobrevive a um determinado medicamento ou produto químico que, ao jogar em cima dela, se ela sobreviver, o plasmídio, na qual esse DNA circular, vai ser transmitido para as próximas gerações. Então, com isso, a bactéria vai ficar mais resistente àquele medicamento ou aquele, entre aspas, né, veneno propriamente dito, tá bom? Então, o plasmídio tem a função de dar resistência. E o plasmídio é um DNA circular extracromossômico. Por que extracromossômico? É porque não tem a função de controlar a bactéria. Quem controla é o DNA cromossômico que se encontra no nucleóide, tá bom? E para finalizar, nós temos os flagelos. Os flagelos são esses fios longos que está na parte mais externa da bactéria, que tem a função de locomoção, tá bom? O que acontece? Na parte externa da bactéria, né, nós temos a parede celular, tá? Então, na parte bem externa da bactéria, nós temos a parede celular. Eu costumo associar a parede celular como se fosse uma armadura de um soldado medieval, tá bom? Então, aquele soldado lá da Idade Média que usava aquela armadura de metal, tá? Eu costumo associar a parede celular como uma armadura. E a membrana plasmática, que é a parte mesmo da célula, tá? Que na verdade é a primeira camada da célula, a membrana plasmática eu costumo associar como a pele do cavaleiro, tá bom? Então, vamos imaginar um cavaleiro lá da Idade Média que está usando a armadura. A armadura é a parede celular e a pele do cavaleiro é a membrana plasmática, tá bom? Então, o que acontece? A parede celular, lá do soldado da Idade Média, é feito de metal. Só que a parede celular das bactérias, tá? Ela é feita por uma substância glicoproteica chamada peptidoglicano, tá? Então, peptidoglicano é a substância que vai compor a parede celular. Então, a parede celular da bactéria é feita de peptidoglicano. Repare que o peptidoglicano está nessa parte amarela nessa imagem. Então toda essa região amarelada, ela é a parede celular que é feita de peptidoglicano. E repare que na parte inferior dessa parte amarelada, nós temos a membrana plasmática, tá? Então toda essa região amarelada é a parede celular
na qual essa parede celular é composta de peptidoglicano. Aí o que acontece? É através da parede celular, é através do peptidoglicano, na verdade, tá bom? Que a gente pode medir a espessura do peptidoglicano. Então tem bactéria que tem o peptidoglicano bem fino e tem bactéria que tem um peptidoglicano mais espesso, mais grosso, tá bom? Então é através disso que a gente pode dividir as bactérias em dois grupos: bactéria gram-positiva e bactéria gram-negativa. Qual é a diferença de um para o outro? A bactéria gram-positiva, repare na imagem, que possui uma parede celular mais espessa, tá? Mais grossa. Por quê? Porque o peptidoglicano da bactéria gram-positiva é maior. Repare nessa imagem que o peptidoglicano, essa caixa azul, né? esse retângulo azul, ele é bem maior, tá? Ele é bem mais grosso. Em contrapartida, que a bactéria gram-negativa, o peptidoglicano é mais fino, tá bom? Repare aqui na imagem no lado direito que nós temos o peptidoglicano, que é esse retângulo azul também, só que o retângulo azul está bem mais fino, tá? Ou seja, o peptidoglicano da bactéria gram-negativa é menor. Então, resumindo, a diferença da bactéria gram-positiva para a gram-negativa é a espessura do peptidoglicano. Quem possui um peptidoglicano mais espesso, ou seja, mais grosso, é a bactéria gram-positiva. Só lembrar, positiva, mais, tá? Então tem muito mais peptidoglicano. Gram-negativa, negativo, menos, ou seja, possui muito menos peptidoglicano, ou seja, é mais fino, tá bom? Aí, nós temos aqui, ó, uma outra imagem só para exemplificar as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. No lado esquerdo, nós temos aí a bactéria gram-positiva, tá? Repare que nós temos o peptidoglicano bem mais espesso, e no lado direito a bactéria gram-negativa, tá? Repare que o peptidoglicano está bem mais fino. Só lembrar, positivo, gram-positiva, peptidoglicano mais grosso, positivo tem mais, tá bom? E o negativo tem menos, né? Mostrando que a peptidoglicano é bem mais fino. Aí é o seguinte, costuma-se usar esta questão do peptidoglicano, né, na parte mais prática, em laboratórios de análise clínica. Então, o que acontece? Para saber uma determinada bactéria, os analistas clínicos eles podem saber um determinado tipo de bactéria através da análise da espessura do peptidoglicano, tá? Então, existe uma técnica do laboratório para você saber qual é o tipo de bactéria, tá? Que você está lidando naquele momento ali. Por exemplo, uma pessoa quer saber, um paciente, na verdade, quer saber qual é a infecção bacteriana que ele tem, né, em uma parte do corpo. Então faz uma análise clínica, coleta um pouco da bactéria na região na qual quer ser estudado, tá? E verifica através de uma técnica conhecida como técnica de Gram, tá? Então a técnica de Gram é apenas uma parte de laboratório para identificar o tipo de bactéria, tá? Então você sabe qual é a bactéria, por exemplo, se é a bactéria gram-positiva ou gram-negativa através da técnica de Gram. Então como é que consiste a técnica de Gram? Pega-se, né, uma placa de Petri, tá? Faz um esfregaço, que é colocar a bactéria do paciente ou de um estudo qualquer, tá? Esfrega naquela placa Petri e joga um corante, que esse corante vai grudar no peptidoglicano da bactéria. Então o que acontece? Nesse momento, quando você joga um corante, o peptidoglicano tem entre aspas, tá? Um poder de sugar aquele corante, como se fosse uma esponja. Aí o que vai acontecer? Se a bactéria for gram-positiva, então tem muito mais peptidoglicano, tá? Então a parede é bem mais grossa, porque tem muito mais peptidoglicano. Então se tem muito mais peptidoglicano, ele vai sugar muito mais o corante. E esse corante tem uma coloração de violeta, tá? Essa meio coloração roxa também, tá bom? Então ele vai sugar esse corante. Então se a bactéria for gram-positiva, vai ter uma coloração
roxa, tá? Violeta para roxa. Se a bactéria for gram-negativa, quando joga esse corante através da técnica de Gram, a bactéria vai sugar pouco corante. Por quê? Por causa que o peptidoglicano é menor, é mais fino. Então vai ter uma coloração mais vermelha para roseada, tá? Então repara aqui na imagem que eu tenho no lado esquerdo uma bactéria gram positiva, que quando joga-se o corante da técnica de Gram, essa bactéria ficou com a coloração roxa. No lado direito eu tenho uma bactéria que ela tem uma coloração vermelha, até roseada também, por causa que quando joga-se corante, como o peptidoglicano é mais fino, então ele suga pouco corante. Aí ficou essa coloração mais vermelha para rosa, tá? Então, quando for analisar no laboratório, é só perceber ao jogar o corante que se ficar roxo, ali, naquele momento ali, naquela placa Petri, né, naquela técnica que a gente usa na técnica de Gram, se ficar roxo é bactéria gram positiva, se ficar vermelha ou rosa é bactéria gram negativa, tá? Aí nós temos as formas das bactérias, também é uma outra forma de análise clínica, através das formas bacterianas, tá bom? Aí isso requer mais um microscópio para poder verificar o tipo de bactéria que está lidando ali, tá? Então repare que é o seguinte, através das formas bacterianas, nós temos o primeiro que é o coco, tá? O coco é a bactéria que tem esse formato redondo, tá? No lado direito, no outro lado seguinte, nós temos as bactérias do estilo Bacillus, tá? Que tem esse formato de bastonete. Nós temos as bactérias espiroquetas, que tem esse formato mais longo, tá bom? Fino e longo. Nós temos a bactéria Vibrião. Ele recebe esse nome Vibrião porque ele tem um formato cilíndrico, tá? Igual do Bacillus, quase igual do Bacillus, só que ele tem essa cauda imensa, tá? Que quando ele começa a se locomover, ele parece uma vírgula, por isso que dá esse nome de Vibrião. E por último nós temos os espirilos, que os espirilos são essas bactérias que também têm a parte cilíndrica, porém existem várias caudas, ou seja, vários flagelos que faz com que essa bactéria se locomova, tá bom? Então a diferença de um para outro é apenas no formato, essa forma das bactérias. E também isso é usado em análise clínica. Olha só, nutrição das bactérias, elas podem ser autotróficas, como havia dito, ou heterótrofas. As autotróficas são as bactérias que produzem o seu próprio alimento, tá? Então, quais são o tipo de bactérias autotróficas? Nós temos as fotossintetizantes, tá? Que utilizam os raios solares, e as quimiosintetizantes, tá? Que fazem, na verdade, entre aspas, suga substâncias químicas no solo para poder fabricar seu próprio alimento, tá bom? E na parte de baixo nós temos as bactérias heterótrofas. O que acontece? Elas não produzem seu próprio alimento e precisam se alimentar de um outro ser vivo. O que acontece? Nós temos dois tipos, as respiradoras e as fermentadoras. As respiradoras, nós temos uma outra divisão. Nós temos as respiradoras anaeróbicas e as respiradoras aeróbicas. As respiradoras aeróbicas é que precisa do gás oxigênio para sobreviver. Tá? As bactérias respiradoras anaeróbicas são aquelas bactérias que não precisam do gás oxigênio para sobreviver. Tá? Então, um ambiente que não tiver o gás oxigênio, ela consegue sobreviver. Tá bom? Bactérias saprófitas. As bactérias saprófitas são aquelas bactérias que elas se alimentam de restos mortais, tá? De seres vivos. Então, por exemplo, uma folha que está apodrecendo no chão, ela está sendo comida por bactérias saprófitas, né? Uma carne que está apodrecendo também são essas bactérias saprófitas que estão se alimentando. Então, qualquer ser vivo que venha a falecer, as bactérias saprófitas vão se alimentar deste ser vivo. Bactérias parasitas são aquelas bactérias que se alimentam do ser vivo, na qual este ser vivo ainda está com as suas atividades vitais, ou seja, está vivo ainda, tá bom? Então, a pessoa que tiver, por exemplo, uma infecção bacteriana, é por causa que isso quer dizer que essa pessoa recebeu bactérias parasitas dentro do corpo, tá bom? Então, nós temos dois tipos, bactérias saprófitas, que se alimentam de restos mortais, e bactérias parasitas, que se alimentam de seres vivos que ainda continuam com as atividades vitais, tá bom? Reprodução das bactérias, elas podem ser de dois tipos.
por bipartição. Bipartição é um tipo de reprodução assexuada, ou seja, uma única bactéria pode dar origem a duas, tá? Então repare o seguinte nesse esquema. Na letra A, eu tenho uma única bactéria que ela começa a se dividir passando na letra B. Na letra C, repare que eu já tenho dois lados dessa bactéria já quase completamente divididos. Na letra D já teve uma divisão aí, e na letra E finaliza a divisão bacteriana, tá? Então, na letra E, por exemplo, eu tenho duas bactérias no resultado desta reprodução. Então, na reprodução assexuada por bipartição, o nome já diz tudo. Bipartição, uma bactéria só se reparte, ou seja, se divide ao meio, dando origem a duas bactérias. Tá? E a reprodução sexuada, ou seja, a bactéria precisa de uma outra bactéria para reproduzir, ela pode ser por tipo conjugação. Tá? Então, reprodução sexuada por conjugação é quando uma bactéria precisa da outra para se reproduzir. Repara aqui no esquema que tem uma bactéria que é, entre aspas, o masculino, e no lado direito a bactéria, entre aspas, o feminino, tá bom? Aí o que acontece? Na conjugação, geralmente a bactéria vai fazer esse processo de conjugação quando uma bactéria quer enviar o plasmídio para uma outra bactéria, tá? Então faz de conta que, por exemplo, a bactéria que está aí como masculino, ela tem um plasmídio resistente a um determinado medicamento e ela quer transmitir para essa outra bactéria feminino que não tem esse plasmídio resistente a um determinado medicamento, tá? Então o que ela faz? Ela faz uma conjugação. Então ela vai transferir uma parte do plasmídio para essa outra bactéria feminino, para que no final as duas bactérias tenham resistência para um determinado medicamento, tá? Então a reprodução sexuada por conjugação, ela vai acontecer, na grande maioria, quando uma bactéria quer transferir plasmídio para outra, para que no final as duas bactérias tenham resistência a um determinado medicamento ou uma substância química qualquer. Aí quem combate uma bactéria? Como que você pode eliminar uma bactéria, por exemplo, bactéria parasita que está causando prejuízo para um ser humano qualquer? É antibiótico. Então, o antibiótico é um medicamento que é utilizado para matar bactéria. Antibiótico não mata vírus, tá bom? Antibiótico só mata bactéria, tá? Então, o antibiótico tem essa função de eliminar as bactérias. Só que tenha cuidado. Se tomar antibiótico em demasia ou um antibiótico errado, você pode não matar uma determinada bactéria que está infectando o corpo de um paciente, e pior ainda, você pode dar resistência a essa bactéria. Que lembre-se que quando você aplica um antibiótico, quando a pessoa toma um antibiótico qualquer, sem receita médica, ou principalmente que não fez uma análise clínica no laboratório, se esse paciente tomar um antibiótico errado, não pode acontecer de não eliminar as bactérias que estão causando prejuízo no corpo, ou seja, uma doença nessa pessoa, como pode dar resistência a essa bactéria. Tá? Então, como é que a gente faz para poder eliminar a bactéria que está causando prejuízo, ou seja, doença para um paciente? É fazer análise clínica. Então, fazer uma coleta de sangue ou de alguma região que está aquela bactéria, leva para o laboratório e faz aquela técnica de Gram para poder identificar qual o tipo de bactéria, tá? Se é gram positiva ou gram negativa, ou analisar no microscópio para saber qual é a forma da bactéria, se é coco, bacilo, vibrião, etc. Então, através disso, dessas duas análises técnicas, tá? A técnica de Gram e através de microscópio, tem-se um antibiótico adequado para eliminar aquela bactéria. Por quê? Porque existem vários antibióticos nas farmácias. E para eliminar uma determinada bactéria, tem que ser um antibiótico específico para ela. Porque, caso contrário, vai fortalecer. É acreditado, o que não mata, fortalece. Isso é muito aplicado nas bactérias. Então, se o antibiótico não matar a bactéria, vai fortalecer ela, por causa que o plasmídio que está nessa bactéria vai ter uma resistência e vai ser transmitido para as outras bactérias que estão ao redor dela, tá? Então, se não matar a bactéria, o plasmídio que fica dentro dessa bactéria vai ter uma resistência e vai ser transmitido para as demais, tá bom? Importância das bactérias. Nós temos importâncias também benéficas, tá? Nem toda bactéria causa prejuízo para os seres vivos. Nem toda bactéria causa doença.
ao contrário que algumas pessoas pensam dessa forma, tá? Então existem muitas bactérias que causam bem para o meio ambiente e até para os seres vivos também, seres humanos e os demais animais, tá? Então repare aqui nessa tabela que eu tenho as importâncias das bactérias. Por exemplo, a patológica, que é a bactéria que causa doenças, as bactérias ecológicas, que realiza fotossíntese e libera oxigênio, ou seja, faz bem para o meio ambiente. Nós temos outras bactérias, como as bactérias farmacêutica e biotecnológica, que é utilizada para a produção de medicamentos e produtos farmacêuticos. As bactérias alimentícias, tá, que participam para vários processos de fermentação, como produção de queijos e vinhos, tá? Então, é utilizado em muito bactérias na produção de queijos e vinhos, tá? Na hora da fermentação. Então, nem todas as bactérias causam prejuízo. Existe muito e economicamente viável a utilização de bactérias, tá? Então, na parte ecológica, alimentícia, econômica, é utilizado também bactéria. Por que econômica? Porque imagine usar a bactéria na indústria, por exemplo, ou a indústria farmacêutica, ou a indústria alimentícia. Fabricação de queijo, vinhos, medicamentos, a genética em si também. Então isso tudo causa bem para a economia, tá? Porque as bactérias vão ajudar no processo de fabricação alimentício ou farmacêutico. E, por fim, como o reino Monera é constituído por dois seres vivos, ou seja, dois organismos, bactérias, nós temos o segundo organismo, que são as cianobactérias, tá? Cianobactérias têm quase as mesmas formas de uma bactéria, tá? A única diferença aqui é que na cianobactéria nós temos uma cápsula gelatinosa, tá? Essa parte mais externa de coloração rosa é uma cápsula gelatinosa que vai compor a cianobactéria, tá bom? E aonde que a gente pode encontrar a cianobactéria? Nos oceanos, a cianobactéria ela pode grudar uma na outra e formar o famoso fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar, tá? Então, o fitoplâncton são cianobactérias que vivem no mar e animais menores vão se alimentar do fitoplâncton e isso vai constituir um princípio da cadeia alimentar que vai ser a base disso, tá bom? Então, uma importância enorme ecologicamente. E nós temos os líquen. O líquen é uma cianobactéria, tá? Também, a cianobactéria também é conhecida como algas azuis, tá bom? Os líquen é uma cianobactéria mais um fungo. Isso também é encontrado na natureza, em troncos de árvores, em locais úmidos. Encontra-se muitos líquens, que no caso são cianobactéria mais fungos. Essa foi a nossa aula sobre reino Monera. Espero que tenha gostado, tá? Qualquer dúvida,